mas eu era um perdedor, eu fechava o mês perdendo. Foi que eu tive uma evolução de 2010, eu mudei minha chave e comecei a ser um vitorioso. Eu via que as pessoas vinham até mim, só que ao mesmo tempo elas não se aprofundavam, elas só queriam saber, mas não queriam ir a fundo. E eu falei, poxa, eu vou montar um curso, né? Vou montar um treinamento, né? E eu montei no ano passado um espaço dedicado para traders, tanto para quem já opera, como para aquele que não sabe operar e quer começar do zero. A gente não pode se acomodar em relação àquilo que nós já sabemos. Nós precisamos buscar novas maneiras, novas formas, tanto de investir como de lidar com dinheiro. O Top Empresarial de hoje conversa com Rafael Tardoc, um inovador. Está trazendo para Itapetininga uma nova tecnologia, um novo negócio, novo para quem não conhece, porque ele já é expoente no mercado financeiro aí e pouca gente de Itapetininga conhece. Rafael Tardoc, muito obrigado pelo convite do Top Empresarial. É um prazer tê-lo aqui. Vamos bater um papo, Rafael. Valeu, Fábio. Obrigado, hein? É um prazer também meu estar aqui com vocês, poder fazer parte desse bate-papo aí, conversar um pouquinho sobre esse assunto aí que tanto tem mexido com o nosso país ultimamente. É verdade. Antes um pouco, Rafael, deixa eu falar um pouco de você. Qual que é a tua formação acadêmica? Qual que é o teu vínculo com a cidade de Itapetininga? Então, eu vim da cidade de São Paulo, né? Eu nasci na cidade de São Paulo, na zona norte de São Paulo. Vim para Itapetininga fazem 7 anos, em meados de 7 para 8 anos, né? Foi em meados de 2012. E lá em São Paulo a minha formação profissional, né? De propaganda e marketing, né? Um publicitário, né? Eu me formei nessa área porque eu trabalhava com meu pai ele sempre foi fotógrafo. E nós tínhamos aquela empresa de foto e vídeo de casamento, aniversário. Então eu comecei ali trabalhando com ele, com foto e vídeo, comecei como caboman, depois fui fazer cinegrafista e depois fui fazer a parte de edição. Então a gente fazia muitos eventos de final de semana e fiz muito edição durante a semana, né? E aí a minha história aqui em Itapetininga, Fábio, vindo para cá, para Itapetininga, ela vem através do meu sogro, né? Meu sogro é pastor e ele tem um amigo dele que é pastor aqui na cidade e ele foi convidado a vir para a cidade, né? Até então, confesso que nunca nem tinha ouvido falar sobre Itapetininga, não conhecia a cidade, né? E quando a gente começou a vir aqui, Fábio, durante os finais de semana, para poder vir na casa do meu sogro, a gente super amou a cidade, gostou muito da cidade. Tanto é que, em menos de um ano, a gente resolveu vender o nosso apartamento em São Paulo e vir aqui para a cidade em aluguel, para saber se a gente ia adaptar ou não. A gente gostou em 8 meses, aí adquirimos um imóvel e estamos aqui até hoje. Perfeito. Não há que se comparar a qualidade de vida daqui com São Paulo, né, Rafael? Não se compara, porque lá em São Paulo, por exemplo, morava na Zona Norte, quem conhece um pouquinho de São Paulo vai entender, próximo ali a Santana e Mirim, eu tinha que pegar um ônibus, e esse ônibus, eu pegava o metrô ia lá para o centro da cidade. Foi quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, lá na Rua Boa Vista, bem próximo ali da 25 de março, próximo da Bolsa de Valores, tinha uma corretora lá, antiga Interfloat, trabalhava lá e eu gastava 1h30 para ir, 1h30 para voltar. E aqui em Itapetininga nem se compara. 5 minutos para ir, 5 para voltar, qualidade de vida é absurda. Perfeito. De qualquer ponto da cidade, nos extremos da cidade, se você demorar 10 minutos é muito, né, Rafael? É muito, isso, é tranquilo. Até estranhei quando eu cheguei aqui que o pessoal falou que tinha trânsito. Eu falei, mas que trânsito? Não tem trânsito nenhum. Mas agora que eu estou 7 anos aqui, agora eu começo a entender que a cidade está crescendo e está começando a ter trânsito, né? Verdade, mas foi legal esse fato. Antes de falar do Espaço Tardoc, o seu segmento, você, na verdade, como um inovador, como um homem moderno, já entrou nesse home, né, que agora, durante a pandemia, está sendo uma novidade, mas para você já é uma realidade há muitos anos, né, Rafael? Sim, eu já trabalho. Até 2012, eu ia para o escritório lá no centro de São Paulo. Quando eu vim para Itapetininga, eu já tinha meu home office. Eu trabalhava em casa e eu era super feliz trabalhando em casa, né? Muitas pessoas até me questionavam, mas como?
Meu, eu amava trabalhar em casa. Só que aí a gente vai mais para frente, não sei, entrar naquela questão do como eu montei o espaço, né? Aí eu acabei montando espaço e tenho meu escritório aqui agora no centro da cidade, né? Mas enfim, essa parte do home office, eu particularmente sempre gostei muito. Eu queria falar um pouco do espaço que você montou aí. O espaço Tardoc Trader. Tecnologia, é um espaço de treinamento. Fale um pouco sobre o espaço Tardoc. Então, a história do espaço é a seguinte, quando eu vim para a cidade aqui, e durante toda essa minha carreira no mercado financeiro, que ela começou lá em 2007, pouquinho antes da crise, no começo era muito difícil, Fábio, conseguir recurso financeiro para operar no mercado financeiro. E o que aconteceu? Eu tive muita dificuldade. Eu venho de uma família super simples, não tinha condições nenhuma. Tanto é que eu comecei na bolsa operando com R$5.000 emprestado. Tudo que eu tinha colocado na bolsa nos primeiros 2 anos. A gente diz que eu era um perdedor no mercado financeiro, né? Eu passei 2 anos, ia dias bem, dias maus, mas eu era um perdedor. Eu fechava o mês perdendo. E aí o que aconteceu foi que eu tive uma evolução. De 2010, eu mudei minha chave e comecei a ser um vitorioso. E aí, durante os anos, o que aconteceu? Muitas pessoas vieram me procurar. Ah, Rafael, como que faz? Você me ensina, tananã. Enfim, eu abria a porta da minha casa, explicava. Só que não era aquela coisa... Eu via que as pessoas vinham até mim, só que, ao mesmo tempo, elas não se aprofundavam. Elas só queriam saber, mas não queriam ir a fundo. E eu falei, poxa, eu vou montar um curso, né? Vou montar um treinamento, né? E aí foi a minha ideia de montar um treinamento, um curso, só que com o espaço físico que eu tinha lá em São Paulo. Lá em São Paulo eu trabalhava na corretora que chamava Interfloat, lá tinha 100, 150 pessoas, todo mundo operando e falando de mercado financeiro. Então, às vezes, eu não sabia de alguma informação e tinha um colega meu do outro lado que tinha uma informação e sabia o que estava acontecendo. Perfeito. Então, quis montar aqui em Tapetininga, e eu montei no ano passado, um espaço dedicado para traders, tanto para quem já opera, como para aquele que não sabe operar e quer começar do zero. Então, eu montei um treinamento, um curso, onde a pessoa ela pode, do zero, saber como que opera, como que coloca ordem no mercado, como que... Enfim, ela tem toda a estrutura para poder começar a saber sobre o assunto e operar. E, além disso, o que eu fiz? Eu montei um espaço com estrutura de computador, né? Então, a pessoa vem, ela tem... que nem eu tinha lá no centro, tem bolachinha, tem fruta, quer trazer a marmita, tem micro-ondas. Então, assim, o cara tem tudo aqui, tem 2 internet, tem no break. Então, assim, para a pessoa poder operar no mercado financeiro, ela tem toda a estrutura que ela precisa, além de ter eu como um mentor para poder ajudar, auxiliar, enfim, tirar dúvida. Porque no começo, só para você entender um pouquinho, Fábio, do contexto aí, e se eu estiver falando muito, você pode me cortar, tá? Não, é isso aí. Tá falando, mas tá falando certo. Porque lá no começo, o que acontecia? Eu comecei lá em 2007, 2008, a gente não tinha o que a gente chama hoje de simulador. Então, lá, antigamente, você tinha que começar a operar no mercado em conta real e, se perdesse, perdia o dinheiro de verdade. Então, hoje, a gente tem muito mais facilidade para quem está começando no mercado. Você tem uma informação na internet muito boa, de qualidade, que às vezes não é paga. Você tem cursos hoje muito bons pago. E, além de tudo isso, você ainda pode começar por um simulador. Quer dizer, você não precisa colocar o dinheiro de verdade. Simulador? O simulador, ele simula como se você estivesse operando em conta real. Só para você ter uma noção, aqui explicando um pouquinho só da parte técnica, para não complicar muito. Toda vez que a gente quer comprar alguma coisa ou vender, você pode comprar diretamente de quem está vendendo. Por exemplo, eu quero comprar uma ação da Petrobras. A ação da Petrobras está R$20. Eu posso comprar R$20 no preço que está, ou eu posso simplesmente colocar para comprar R$19,90. Só que se eu colocar R$19,90, eu vou colocar no book de ofertas. E eu preciso esperar que o preço chegue até mim para mim poder comprar. Alguém precisa vender para mim. E o que acontece? O simulador, ele simula até a ordem na fila que você está. Então, ele simula de uma forma bem real o que está acontecendo no mercado ao vivo. Então, assim, você tem um parâmetro necessário antes de você ir para a conta real, para que você saiba, opa, estou indo bem, não estou indo bem, preciso melhorar aqui, preciso verificar o que eu estou fazendo aqui de errado, eu estou sendo muito ansioso, enfim, aqueles aspectos do mercado em si, né? Então, hoje a gente tem ferramentas onde a gente pode, mandar super bem antes de colocar o dinheiro de verdade. Você falou do espaço que você usa também como treinamento. O artigo que você escreveu na revista Top
fala do momento é agora, fala também desmistificar esse mercado. Só que eu vou chamar um intervalo comercial, Rafael, para a gente no próximo bloco falar um pouco sobre como começar. A pessoa que tem desejo, as informações são muito esparsas, a gente ouve, a bolsa subiu, a bolsa caiu, o dólar subiu, o dólar caiu. Tem muito treinamento, tem muita informação, e é isso que o Espaço Tardoc oferece aqui em Itapetininga. Eu vou chamar um intervalo comercial e a gente volta daqui 1 minuto, tá ok? Ok. Rafael Tardoc, no bloco anterior eu tinha terminado falando que você escreveu um artigo para a revista Top da Cidade, onde falava sobre oportunidade. A hora é agora. Por que a hora é agora, Rafael Tardoc? Porque, Fábio, eu acredito em 2 pontos muito importantes do que é importante dizer que agora é a hora, né? A gente tem aí a questão do taxa de juros, a nossa taxa Selic no Brasil, historicamente, sempre foi muito alta. Mas o que isso significa? Isso significa que, por exemplo, se eu tenho dinheiro e eu deixo aplicado numa renda fixa, vai render 10% ao ano. Historicamente, o Brasil foi assim. Então, a gente está vivendo um cenário que tem a taxa Selic caindo, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Nós estamos aí em torno de 2%. Isso significa que, se você deixar seu dinheiro parado, você vai estar perdendo dinheiro. Lógico, você vai ter uma certa segurança ilusória, mas você está perdendo dinheiro para a inflação, então não tem sentido. Você tem a segurança de que está perdendo um pouquinho. Isso, exatamente. Você tem a segurança de que está perdendo um pouquinho. Ótimo. E aí a gente tem um segundo ponto, que é que em momentos de crise, a gente tem um desconto muito elevado de boas empresas na Bolsa. E isso, para quem quer ser um investidor, é interessante, como para mim, que sou um cara que faço day trade. Aí você pergunta, mas Rafael, o que é day trade? Explica para mim. Aí eu vou te explicar. Day trade, ele é uma operação que a gente faz no dia. Eu faço uma compra e uma venda no dia. Então, isso significa day trade. Então, as minhas operações no mercado financeiro, Fábio, elas são abertas e fechadas no mesmo dia. Então, por exemplo, no dia eu sei se eu estou mandando bem e vou receber um dinheiro, ou no dia eu sei se eu mandei mal e estou perdendo dinheiro. Então, a gente não fica posicionado. Vamos supor que amanhã aconteça alguma coisa, sei lá, ataque de novo uma bomba lá nos Estados Unidos. Estou dando um exemplo aqui bem fora da realidade para a gente poder ter uma noção. Que amanhã seja fora da realidade, Isso, que os ativos aí despenquem. Beleza, tudo bem, eu não estou posicionado dentro do que eu faço no dia a dia, que é day trade, eu estou zerado, tranquilo. Então, esse momento de crise ele é bom por quê? Porque ele gera muita volatilidade. A gente opera aqui muito dólar futuro, né? O dólar futuro ele tem dado muitas oportunidades. Só que, ao mesmo tempo que ele dá muitas oportunidades, ele também fica, como tem muita volatilidade, ele fica muito perigoso. Então, para quem está começando, é legal por quê? Porque a pessoa ela vai aprender no mercado dinâmico como que o dólar se comporta, ela vai ganhando experiência, ela pode testar isso em simulador sem pôr dinheiro de verdade, só que ela vai ganhando uma bagagem muito grande.
em momento de crise. A gente diz no mercado financeiro que momento de crise é momento de fazer dinheiro, é momento de fazer fortuna, né? Por quê? Por causa disso que eu estou te falando. Eu sou um cara que exploro a volatilidade do mercado. Para mim não interessa se está subindo ou se está caindo. Para mim interessa que suba ou caia, entendeu? É a volatilidade, a oscilação do preço. Perfeito. É desse movimento que você observa as grandes oportunidades. Isso, exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta para o público leigo, assim como eu sou leigo. Sim. Todo investidor tem uma personalidade, tem um perfil. Então, pessoas extremamente conservadoras talvez optem por um investimento mais conservador, por exemplo, imóveis. Comprar uma casa, um terreno, né? É um imobilizado a longo prazo, que tem a segurança do que o mercado também reconhece, mas a longo prazo. Qual que é o perfil do investidor no mercado financeiro? Eu acredito muito numa palavra chamada conhecimento. Eu acho que muitos brasileiros têm o medo da Bolsa de Valores, ou têm a insegurança, ou acha que Bolsa de Valores é algo muito arriscado, porque não tem o conhecimento correto. Eu acho que é isso que acaba faltando. Nós, infelizmente, eu não tive. Eu vim de escola pública, e a escola particular que eu fiz, no caso, eu tive que pagar. Então, assim, conhecimento zero sobre o mercado financeiro, conhecimento zero sobre economia, conhecimento zero sobre como administrar dinheiro, como investir dinheiro. Então, a gente acaba indo por o mais seguro, ainda mais o país que o Brasil foi, de inflação. Eu lembro quando eu era pequeno, lá, inflação antes do Plano Real. Tinha ali meus 8 anos. Então, assim, algumas coisas que a gente fica na memória de como que foi o nosso país, né? Então, acabou enraizando isso muito na nossa cultura. Só que agora a gente está vivendo um momento diferente, Fábio. Agora a gente está vivendo um momento onde nossa taxa de juros nunca foi tão baixa. A gente vai ser obrigado a aprender. Então, quem sair na frente e aprender primeiro, lá para o futuro vai se dar muito melhor. Então, é uma questão de análise macroeconômica. A gente vê, por exemplo, uma migração para a Bolsa de Valores absurda. A gente teve sempre aí na Bolsa de Valores, eu lembro quando eu comecei, era 500 mil CPF registrados na Bolsa de Valores. Hoje, nós estamos falando aqui em julho de 2020, nós temos aí mais de 2, 3 milhões aí chegando na Bolsa de Valores. Tem entrado 200 mil pessoas por mês, cadastrando isso. É a história do desmistificar, né, que você fala. Porque uma parcela da população acha ou achava que Bolsa de Valores era jogo, era risco alto. Vou arriscar, né? Exatamente. E, na verdade, tem muito não esse... Com conhecimento, com informação, é um investimento rentável e seguro também, né? Seguro, não tem nada seguro, né, Rafael? Você pode comprar um imóvel e daqui 20 anos abrir um metrô do seu lado e supervalorizou, ou pode super desvalorizar também, né? Não, a gente até brinca aqui que, por exemplo, se um terreno, como você citou, ou um imóvel, tivesse cotação na Bolsa, e todo dia você vê se o preço subindo ou caindo, também iria deixar de ser seguro, porque você está vendo a oscilação do preço, né? Só que não tem, então a gente não tem noção. Mas no mercado financeiro você vê o preço, né? Então, dá essa impressão de que é mais arriscado. É que assim, eu sou suspeito a falar porque eu trabalho no mercado financeiro. Eu vejo como um risco maior, só que também você tem infinitas oportunidades para você sair daquela caixinha, né? Que você coloca 10 mil na conta e rende 30 reais por mês. Quer dizer, é algo assim absurdo, mas infelizmente isso acomoda muitos brasileiros, né? Nós temos 200 milhões de habitantes no país, ou já 220 milhões. A gente vê aí 2 milhões na Bolsa de Valores, estamos falando aí de 1%. Enquanto, por exemplo, os Estados Unidos têm mais de 50% da população tem dinheiro no mercado financeiro. Então, assim, é uma disparidade muito grande, é uma diferença muito grande. Eu acredito que pode significar também um potencial de crescimento do Brasil monstruoso nesse absurdo, tipo de crescimento, né? Absurdo. Estudos aí dizem que, por exemplo, o Brasil tem mais de 1 trilhão aí em renda fixa, dinheiro que está parado aí em fundo de pensão, em várias outras coisas, que uma pequena parte desse dinheiro vindo para o mercado financeiro já faz a Bolsa aí de 100 mil pontos para 150, 200 mil pontos. Então, assim, o potencial do nosso Brasil ele é enorme. Lógico, tudo vai combinando com uma economia forte, com política forte, né, onde a gente não tenha tanta problema, disputa, enfim, tudo isso faz parte do conjunto, né? Mas eu costumo até dizer aqui no nosso meio, né, trader,
que, para você ser trader no Brasil é o país perfeito. Por quê? Porque toda hora tem uma confusão, toda hora tem um burburinho, toda hora acaba tendo um problema. É triste para o país, mas para a profissão acaba sendo boa, eu digo assim, para o trader, né? Agora, para o investidor é muito ruim, né? Porque ele não tem muita segurança, né? Mas a gente pode falar também que é um país que está em permanente construção, né, Tardoc? Ou seja, as oportunidades estão aparecendo, né? Sim, perfeito. Isso aí não tem dúvida nenhuma. A gente tem oportunidade para tudo quanto é lado, desde que tenha o conhecimento. É isso que toda vez que a gente for fazer algum tipo de investimento, algum tipo de... vou comprar um terreno, vou comprar uma casa, vou comprar... A gente precisa saber daquilo, vou comprar um carro. Você precisa tentar se informar o mínimo possível para que você não esteja fazendo loucura, né? E é para isso que surgiu o Espaço Tardoc, né? No sentido de não só para as pessoas estarem operando sob a sua supervisão, como também para transmitir conhecimento. São os treinamentos que você faz, né? Que tipo de público te procura buscando treinamento, Rafael? É muito variado, é muito variado. Tem desde aquela pessoa que, por exemplo, nunca ouviu o mercado financeiro e ouviu pela primeira vez e ela está na dúvida se ela entra no mercado financeiro ou se ela vai fazer um Uber, por exemplo. É aquela pessoa que precisa de dinheiro para amanhã, resumindo. E também tem aquela pessoa que já ouviu falar, ela tem um pouquinho mais de tempo, quer tentar, e tem aquela pessoa que já tem uma grana maior, ela quer investir, enfim. Tem 3 públicos aí diferentes, né? Então tem essas 3 situações. Só que o que tem acontecido, Fábio? A gente tem buscado alternativas para essas pessoas que precisam do dinheiro assim mais rápido. Por quê? Porque o que eu faço demanda o certo tempo de vivência naquilo. Por exemplo, qualquer profissão, por mais que você fale, eu quero aprender a andar de bicicleta, você precisa treinar um pouco a andar de bicicleta. Uma hora você vai cair, enfim, demora um tempo. Pode ser que bicicleta você aprenda em 1 semana, 2. Às vezes o mercado financeiro vai demorar 6 meses, 1 ano. Tudo tem um tempo. E aí, com base nessa questão do tempo, a gente tem desenvolvido aqui, a gente teve uma aquisição aqui, um rapaz que fez um curso comigo, o seu Lino, ele veio aí com um projeto de um robô, né? Então a gente está desenvolvendo um robô onde ele vai auxiliar quem está começando a operar dentro da minha metodologia. A gente está trazendo a minha metodologia dentro de um robô, só que esse robô ele vai ser o quê? Híbrido, né? Ele vai ser um robô assistido. Então você vai ter ali, de uma forma super simples, para qualquer leigo que nos procurar, ele vai ter a condição de, já no começo, sem entender muito o mercado, já começar a tentar tirar um dinheirinho, entendeu? Então, isso a gente está tentando revolucionar nessa questão dessa imersão de novas pessoas que estão chegando no mercado, sem conhecimento, mas que tem a necessidade de trazer, por exemplo, uma verba para dentro de casa, um sustento, enfim, né? Então, a gente tem trabalhado muito nisso. É um mercado, como você já deu alguns números aí, com cerca de 2 milhões no Brasil inteiro de participantes, é um mercado que enriquece com a maior quantidade de pessoas jogando. Quanto mais player, melhor para o mercado. Quanto mais pessoas tiverem, melhor para todo mundo. Porque a gente vai ter uma liquidez maior, a gente vai ter oportunidades maiores, enfim, é bom para todos. Perfeito. Sobre o perfil do investimento, risco, a palavra risco. A palavra risco existe em todos os segmentos, certo? Eu posso abrir uma loja de sapato, uma padaria, uma revista, ou investir no mercado, tudo tem risco. Mas também tem risco de você ser bem-sucedido, né, Tardoc? Sim, tem os dois lados. Tem um aluno nosso que veio fazer o curso aqui, é interessante, Fábio, que ele tem bastante casa aqui na região de aluguel. E aí ele começou a ver a rentabilidade que o mercado traz. Às vezes, por exemplo, até um fundo imobiliário, que ele pode colocar o dinheiro num fundo imobiliário e ter muito menos dor de cabeça, muito menos preocupação com o inquilino na casa dele, dor de cabeça, precisa arrumar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Enfim, é uma coisa que às vezes a gente não tem noção que está disponível. E é muito mais fácil, muito mais dinâmico, muito mais assim, controlável, e com risco super assim, na sua mão, né? Você tem maneiras também de minimizar risco. A gente tem, por exemplo, o famoso stop, né? Você fala, se chegar em determinado ponto aqui, eu já não aceito mais perder. Enfim, você tem diversas maneiras para você poder atuar no mercado financeiro. E dentro dessas maneiras, tem o perfil que foi você que citou, né? Então, no meu caso específico, as minhas operações, Fábio, só para você ter uma noção, a média minha de operações, elas demoram menos de 1 minuto. 1 minuto, isso mesmo. Então, assim, às vezes em coisa de 10, 20 segundos, eu já comprei, já vendi e já fiz o que tinha que fazer. Então, não é aquela coisa que eu vou ficar o dia inteiro esperando uma coisa acontecer, vou ficar 20 minutos esperando.
sabe, meu Deus do céu, me ajude. Não, é dinâmico, né? O meu estilo operacional é dinâmico. A gente chama no mercado de scalper, né? Eu sou um scalper, um agente ali que opera no mercado dinâmico. Eu vou interpretando o que está acontecendo e vou operando no mercado. Então, tem tudo isso, né? E na sua rotina pessoal, Tardoc, você conectado em informação. Informação é matéria-prima para você, né? Perfeito. A gente precisa estar ligado em relação a tudo, né? Economia macro, de modo geral. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento de epidemia. Ontem, por exemplo, saiu uma notícia de que a empresa lá, Moderna, descobriu aí uma vacina, né? E isso aí animou os mercados, enfim. Então, todo dia de manhã você precisa estar ligado no que está acontecendo. Antes da Bolsa abrir, você precisa saber o que está acontecendo, porque aí tem aquela precificação inicial que a gente chama, né? Que é o leilão de abertura. Então, tem um leilão de abertura que os ativos vão abrir e eles vão refletir tudo o que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, Europa, Japão, enfim, o mundo hoje ele é globalizado. Então, às vezes, o que acontece lá no Japão, na China, interfere aqui no Brasil. Então, a gente tem vários setores, por exemplo, a Vale é uma exportadora de minério, a China é o maior comprador, então é fundamental a China. Então, assim, a economia nossa ela é uma economia muito de exportação, uma economia que tem muito banco forte. Então, enfim... E a gente ainda trazendo para o dólar, que é o que eu opero, o dólar ele é uma moeda mundial, então a gente precisa estar ligado em tudo, né? Então, resumindo aí o que você disse, informação é primordial, a gente precisa estar ligado, precisa saber o que está acontecendo. Não adianta cair de paraquedas e achar que vai ter um bom resultado, né? Sobre o treinamento, Tardoc, explique para mim, como que um leigo, vamos pegar eu no caso aí, eu quero aprender, eu quero entrar nesse mercado. Como que você funciona nessa parte de treinamento? É uma turma que começa? É individual? Como que funciona na prática o seu treinamento? Então, Fábio, no começo, o que a gente fez? A gente pegou um treinamento um sábado o dia inteiro, uma imersão. Então, a gente vinha, trazia aqui, tem treinamento semana do dia 30. A gente abria a semana e vinha lá 5, 7 pessoas, fazia o treinamento. Só que o que aconteceu, Fábio? A gente estava tendo uma dificuldade, porque no começo acaba sendo muito teórico algumas coisas. Eu preciso passar algumas informações porque as pessoas não sabem. Eu preciso contextualizar sobre onde que elas estão entrando, como que é a Bolsa de Valores, como que funciona, como compra, como vende, enfim. Então isso estava dificultando um pouco. Então o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu fazer o nosso treinamento totalmente gravado. Então hoje eu tenho aí um material de 20 horas de curso online. Então a pessoa hoje fala, quero fazer seu curso, como que funciona? Você vai ter o nosso curso online, bonitinho, você vai ter lá nosso site, você vai poder fazer a sua compra lá do curso, e aí você assiste o seu curso. Beleza, fiz o meu curso. Você já vai ter condições de operar no mercado financeiro. Só que aí você fala para mim assim, Rafael, mas eu quero ter um TED-a-TED contigo, eu quero estar mais próximo. Para quem é daqui da região de Tapetininga ou em volta, a gente tem a opção dela alugar o espaço aqui nosso e ficar aqui com a gente 1 mês ou 2 meses, enfim. Aí vai dar disponibilidade da pessoa. Ou para quem vem de fora, como já tive pessoas que veio de Tocantins, de Cuiabá, enfim, de outros lugares, do interior de São Paulo, enfim. Pessoas que já vieram e passaram uma imersão aqui no meu espaço 1 semana, operando junto comigo. Então, o meu curso que a pessoa vai assistir na casa dela, online, ou pelo celular, enfim, ela vai assistir lá, e aqui ela vem para imersão operacional. Aqui é para operar, aqui é para a gente vir junto, ganhar dinheiro junto no mercado. Então, essa é a ideia aqui, presencial é isso. E na casa da pessoa, online, onde ela vai ter toda a informação enfim, de como compra, como vende e tudo mais, né? Estratégias, enfim. Perfeito. Rafael Tardoc, pela minha conta aqui, a gente já está conversando aí há uns 30, 40 minutos. Muita coisa já aconteceu no mercado nesse período, não é verdade? Já deve ter acontecido. Eu estou aqui olhando, aqui, enfim, tá. Agora são 5 e pouca da tarde, né? No caso do dólar, fecha 6 horas, então tá aqui, tá rodando, tá ativo. O dia hoje foi um dia de queda, né? Tanto para a Bolsa como para o dólar. Dólar e Bolsa caíram, né? Geralmente é o contrário, né? Se Bolsa sobe, dólar cai, se dólar cai, Bolsa sobe. Geralmente é assim que acontece, mas hoje não. Hoje caiu dólar, caiu Bolsa. E, enfim, o mercado é isso aí. A gente tem oportunidade desde a hora que abre, às 9 horas da manhã, até o horário do fechamento. Lógico, tem aquelas janelas de maiores liquidez, né? Principalmente no horário da manhã, que é onde os grandes players, né? Que a gente fala que é banco, estrangeiro, fundos, montam as posições.
Então, até meio-dia ali, todo mundo montou as posições, tem grandes oportunidades. E aí, no período da tarde, se tem alguma notícia ou alguma coisa que acontece, a gente precisa ficar de olho, né? Às vezes alguém vai falar também, né? Às vezes o presidente do Banco Central lá dos Estados Unidos, o presidente do Fed, ou às vezes o presidente nosso do Banco Central, Roberto Campos, aqui no Brasil, enfim. Então, a gente precisa estar ligado de modo geral na economia, tudo que está acontecendo. Mas é algo assim, o mercado financeiro, Fábio, ele é algo assim apaixonante. Para quem não conhece, acha que é um monte de número, um monte de informação, e pode até parecer que seja, mas depois que você fica ali 1 dia, 2 dias, você já começa a deslumbrar, visualizar, entender, enfim. Eu deixo aqui um convite para quem é da cidade, vir para cá conhecer, bater um papo, que vale a pena. Maravilha. E é um pouco de conhecer o nosso país, né? Porque você abre o jornal, acorda de manhã, acessa a internet e vê aí que o governo da China diminuiu a importação de frango do Brasil. Isso é uma informação influente. Em contrapartida, o agronegócio atingiu uma nova meta, superou uma nova fase de investimento. Também interfere no mercado de ações. Então, é um mercado econômico, no sentido de técnico, números, mas também é umas ciências humanas, porque você está acompanhando os acontecimentos do mundo, né, Rafael? Não, perfeito, perfeito. E depois, com o tempo passando, nem toda notícia vai fazer causa e efeito no mercado financeiro, porque às vezes aquilo já estava dentro do esperado. O mercado financeiro ele sempre está olhando o futuro. Sempre olhando o futuro. Que nem a Bolsa Brasileira, por exemplo, ela bateu em janeiro lá um recorde, 120 mil pontos. Bolsa veio crise, coronavírus, Covid, veio lá para 60 e poucos mil pontos. Nós estamos agora em pleno julho e a gente tem uma situação onde a Bolsa está aí 100 mil pontos e a gente vê ainda muitos estados no Brasil ainda fechados. Por exemplo, Itapetininga ainda está numa zona laranja, né? Então, vamos supor, tem ainda coisas fechadas. Então, o mercado financeiro já está antecipando o quê? Que vai começar a voltar as coisas ao normal. E aí, como que vai voltar ao normal? Como que vai ser essa retomada? Vai ser uma retomada rápida, lenta? Enfim, e o mercado acompanha isso através de números, dados, inflação, e aí vai. Aí que vem a capacidade de fazer análise, né, Rafael? Isso. Só que isso aí de uma maneira macroeconômica. Para o que a gente faz, que é o day trade, a gente precisa ter a noção macro. Aí começou o dia, a gente manda bala. Aí a gente entra para o que está acontecendo ali no momento, né? A gente não vai mais ficar preocupado com o que está acontecendo de notícia. A gente entra para a leitura do mercado. Quem está comprando, quem está vendendo, como está comprando, como está vendendo. Enfim, é uma análise ali, aquela arte de operar no mercado que com o tempo a pessoa vai aprendendo, né? Normal. Perfeito. Para encerrar nossa conversa, Rafael, tempo é dinheiro. Eu queria que você deixasse um convite para aquela senhorinha aposentada que tem um dinheirinho que está aplicado na caderneta de poupança, para aquele outro que está comprando o plano de previdência privada e deixando o dinheiro lá rendendo para o futuro, e para aquele que acha que só o mercado de imóveis é um investimento, para que venha conhecer o Espaço Tardoc, participe dos seus treinamentos, ou seja, um recado, um chamamento para explicando que todo investimento é para qualquer tipo de investidor, não precisa ter milhões para entrar nesse mercado. Não, de maneira nenhuma. A palavra que eu diria, assim, não se acomode. A gente não pode se acomodar em relação àquilo que nós já sabemos. Nós precisamos buscar novas maneiras, novas formas, tanto de investir como de lidar com dinheiro. Isso de forma geral. Isso serve tanto para o meu filho que está com 9 anos, que vai crescer, ele precisa já desde daqui a pouquinho já começar a saber o que é essa questão de como lidar com dinheiro, como, por exemplo, a senhora que você citou, que está lá com seus 60, 70, 80 anos, que ela também tem condições de entrar no mercado financeiro e atuar, por que não? É uma coisa totalmente real, né? Hoje em dia aí você vê quantas pessoas aí com Facebook, Twitter, Instagram, enfim, tá tudo ali na mão, por que não também está na mão o seu dinheiro e administrar seu dinheiro de uma maneira melhor? Então hoje a gente tem diversas ferramentas, a gente tem diversas ferramentas de uma maneira bem simples. Nada assim, nossa, eu preciso ter uma calculadora daquela, sabe, antiga lá que o pessoal calculava. HP científica, HP, né, falava, HP. Né? Não precisa nada disso, o que você precisa só é ter o conhecimento e ir se aprofundando para você ver o leque enorme que a gente tem para poder atuar no mercado financeiro. Tanto como eu opero com day trade, ou como montando uma carteira de investimento, com boas ações, enfim.
No momento que nós estamos conversando agora, a gente tem, por exemplo, uma posição, bancos extremamente baratos, né? A crise veio, os bancos ficaram muito deslocados e ainda não recuperaram, enfim. Então, o recado que eu deixo é esse, não se acomode, busque, quem é aqui da região e queira vir aqui bater um papo comigo, pô, sou um cara super aberto, estou aí, e o que puder contar comigo vai ser o maior prazer. Maravilha. Rafael Tardoc, levando o nome de Itapetininga para o mundo através da tecnologia, através dos negócios. E é bom você, itapetiningano, saber que aqui na cidade tem o espaço Tardoc Trader, onde você pode aprender, investir e ser acompanhado pelo Rafael, que já tem experiência e tem dicas importantíssimas. Como ele mesmo falou, informação é a grande matéria-prima, esse é o grande segredo. É estar conectado. Rafael, muito obrigado por esse espaço aqui ao Top Empresarial. Estamos à sua disposição. Vamos sempre, conte com a gente para poder disseminar boas oportunidades disponíveis aqui na cidade. Beleza, Fábio. Obrigado, hein, mano. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. É muito bom esse bate-papo aí estar com vocês. Um grande abraço para todos que nos assistiram. Fiquem com Deus aí. Fui. Tchau, tchau. Isso aí. Um abraço. A gente faz assim, ó, Rafael. É assim, né? Somos Itapê. Somos Itapê. Fechou. Um abraço.